Você que está iniciando no mercado de criptomoedas, precisa de um passo a passo e de um plano para aproveitar esse movimento de alta que vai surgir agora no mercado de criptomoedas e precisa de um tutor. Seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Augusto Bax, eu sou investidor de criptomoedas há pelo menos 400 bilhões de anos, sendo 7 anos aqui ensinando para o YouTube. E nós estamos na principal e melhor fase da história das nossas vidas recentes, no presente, no momento presente, para comprar e aportar em criptomoedas, arriscar nosso capital em criptomoedas para mudar de patamar, mudar de vida. Esse é o vídeo mais importante que eu vou trazer aqui para o canal, por isso que eu preciso que vocês prestem atenção do início ao fim, não perca o miolo da informação, porque durante cada minuto que passar durante esse vídeo, você vai se surpreender com as informações e você vai ter um plano. Ao final deste vídeo, meu objetivo é que você tenha um plano, que você execute esse plano e que você saia com mais dinheiro do que você entrou neste mercado com a minha ajuda, através do passo a passo que eu vou trazer para vocês aqui no caminho para lucrar. Então, como a gente vai lucrar agora com Bitcoin e criptomoedas para o restante de 2024 e 2025, sendo que no momento que nós estamos vivendo, o Bitcoin e o mercado de criptomoedas está retornando a uma forte tendência de alta e eu tenho absoluta certeza que este vídeo aqui vai te ajudar demais e vai mudar a tua vida. Vai mudar a tua vida para sempre. Você nunca mais vai ser o mesmo depois que executar o seu plano. Beleza? Pessoal, primeira coisa, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal e compartilha com teus amigos que você quer o bem, que você quer que eles ganhem dinheiro, porque aqui vai ser um vídeo muito importante e fundamental para quem precisa iniciar ou para quem já está há anos nesse mercado e precisa realmente lucrar. Hoje nós vamos ter a melhor oportunidade das nossas vidas, tá? De comprar criptoativos e possivelmente pegar grandes altas, certo? Pessoal, então qual é o caminho para lucrar? Primeira coisa é fazer. Por incrível que pareça, 55% dos investidores brasileiros têm muito medo de cair em golpes de criptomoedas ou têm medo na hora da declaração de imposto de renda e simplesmente não tomam a decisão de comprar. Aqueles que tomam a decisão de comprar, eles acabam vendendo para essas pessoas que mais tarde começam a ter coragem de investir, colocam investimento e elas acabam entrando muito tarde. Mas neste momento nós estamos com uma grande expectativa de medo, de receio. A maioria das pessoas não investe em criptomoedas por causa de medo de ser hackeado, de medo de perder dinheiro, de medo de executar as coisas. Mas nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês o que você deve fazer. Então a primeira coisa, pessoal, primeira coisa a fazer e lembrar que na relação que eu vou entrar no mercado de criptomoedas, na verdade eu já estou entrando nesses meses, né? Eu estou entrando com 80% em Bitcoin neste momento e 20% de exposição em altcoins. Então, se o meu patrimônio é 10 mil reais que eu tenho disposto para investir no mercado de criptomoedas e pegar esse movimento de alta próximo dos próximos meses, eu preciso estabelecer o seguinte: 10% ou 20% eu vou focar em altcoins, ou seja, tokens de mais risco. Porque os tokens de mais risco, eles têm uma simetria maior. O que é uma simetria maior? Elas têm um potencial de subir mais, mas elas também têm um potencial de quando cair, elas caírem mais rápido também. E por isso que eu tenho que colocar já nessa carteira de risco, eu tenho que colocar meu patrimônio com 80% Bitcoin e 20% apenas em altcoins. Porque talvez a pequena exposição em altcoins dê mais retorno do que os 80% em Bitcoin. Mas e se a gente estiver errado? Se o Bitcoin disparar mais rápido do que as altcoins? A gente não pode correr o risco de perder a alta do Bitcoin. Por quê? Dentro do mercado de criptomoedas, nada presta a não ser o Bitcoin. Tudo o resto é especulação e bolhas. Bolhas que duram alguns meses de alta e que trazem bastante oportunidades para quem tem pouco dinheiro, é verdade, mas são bolhas. E essas bolhas elas explodem com uma violência muito mais brutal do que quando o Bitcoin bate a sua máxima e recua e inicia um processo de venda. Então, no momento que nós estamos, o melhor gerenciamento que a gente pode ter é comprar 80% em bitcoins e 20% altcoins. À medida que o mercado vai andando em mais alta, é sim possível aumentar, por exemplo, ao invés de 80% Bitcoin, 20% altcoins, aumentar de 70% Bitcoin
para 30% altcoins, ou seja, você vai aumentando o risco gradualmente à medida que o mercado vai pegando mais tração de alta e mais confiança, e você vai vendo que as altcoins começam a responder muito bem, tá certo? Então, primeira coisa é fazer. A primeira coisa, o que que é o fazer, Augusto? É você simplesmente ir numa corretora, que eu vou deixar o link aqui da corretora, de uma corretora que eu confio, que é a Bybit. Você vai lá, cria sua conta, faz o teu primeiro depósito, compra teus primeiras, coloca os teus primeiros reais, né? Vem depósito fiat aqui, que é o depósito em real. Clica aqui no depósito real, coloca a quantidade de valor de reais que você quer. Vai lá, clica aqui para Pix, escolhe Pix, você vai enviar os seus documentos, enviando os seus documentos para deixar tudo certinho, regulado, vai aparecer um QR Code, você lê esse QR Code e você deposita, e aí vai aparecer, vai acreditar em BRL, tá? Em real, lá dentro da corretora, e a partir disso você consegue comprar as suas primeiras criptos, tá? Se você tem muita dificuldade, se você tem muito medo de entrar, bota então a Camila P2P, entra na camilap2p.com.br ou entra aqui, ó, adiciona no WhatsApp o número dela, 51 992720014. Essa investidora de Bitcoin, ela compra e vende Bitcoins diretamente, então você pode tanto comprar com ela, como você pode fazer saques em reais de volta, vendendo seus Bitcoins diretamente com ela pelo WhatsApp. Ela tem uma equipe e a gente já trabalha juntos, nós já trabalhamos juntos há mais de 5 anos, então eu tenho plena confiança com a Camila, tá? É a pessoa certa para te ajudar a iniciar essa jornada para você comprar os teus primeiros suas primeiras criptos. Então ali você vai conseguir comprar Bitcoin e altcoins também com ela, tá? Enviando diretamente para uma carteira sua. Se você não sabe como instalar uma carteira, pesquisa no YouTube rapidinho, como instalar uma carteira de criptomoedas. Existem vários vídeos meus aí na internet, vários vídeos de outros criadores de conteúdos também que são muito bons, que você pode estar utilizando para você saber como ter a tua própria carteira, né? Quando você também cria conta numa corretora, você tem uma carteira lá dentro da corretora, que ela não é bem sua, ela é da corretora em si, ou seja, o dinheiro que está dentro lá fica na corretora, e se a corretora quebrar, você perde o seu capital. Então, é muito importante fazer um passo tranquilo de instalar, baixar uma carteira. Você pode falar diretamente com a Camila e ela pode te indicar alguma carteira de iniciante para você iniciar a sua operação nesse mercado de criptomoedas, que sim, né, exige um pouco de conhecimento básico e que nesse vídeo aqui e com a ajuda da Camila você vai conseguir iniciar a sua jornada. Sempre também para quem está começando, comece aos poucos, fazer a primeira movimentação é muito importante. É igual quando a gente vai andar de bicicleta pela primeira vez, a gente já não sai pedalando e andando de bicicleta pela cidade toda, a gente cai uns tombos e depois começa a se levantar e cada vez mais a gente vai progredindo. Tudo na vida, quando a gente cria uma habilidade, é assim. E, cara, essa é a melhor habilidade de todas que existe para mudar de patamar de vida. Você vai conseguir mudar a realidade da sua vida simplesmente entrando no mercado de criptomoedas agora, neste momento, tá? Então, primeiro ponto que vocês têm que lembrar: feito é sempre melhor do que perfeito. Então não espere nada, não espere os astros se alinhar, não espere um dinheiro a mais entrar na sua conta para você tomar a decisão. Inicia hoje, nem que deposita lá R$ 20, R$ 50. Começa hoje para você iniciar e trilhar o seu caminho, tá? Segundo ponto, segundo passo importantíssimo, que agora serve para muitas pessoas que já estão no mercado ou até mesmo as que estão iniciando, é ter um plano. Só para vocês terem ideia, se a gente pega o gráfico do Bitcoin e a gente vê que hoje ele está valendo US$ 63.700 por unidade, a gente vê que o mercado, ao longo desses meses, ele está entrando em uma tendência de alta, ou seja, apesar de ele ficar 6 meses o preço lateral entre US$ 50.000 e US$ 70.000, nós estamos vendo que ele está ganhando potência nas últimas semanas. E todas as vezes que isso acontece, nós temos a maior parte da assimetria. Nós estamos repetindo o que aconteceu em 2020, quando a gente multiplicou o nosso capital em milhares de vezes, né? Eu mesmo transformei R$ 40.000 em R$ 2 milhões naquele período, em apenas 8 meses, porque eu entrei justamente novamente no mercado neste momento, antes dele acontecer essa explosão. E o mesmo agora tende a acontecer. A expectativa agora para os próximos meses é que
Com o corte da taxa de juros, a gente vai ter mais dinheiro no mercado, e tendo mais dinheiro no mercado, a gente vai ter explosão, expansão do mercado de criptomoedas, expansão do risco, e a gente tem aí uma oportunidade dos deuses de multiplicar o nosso capital. Não precisamos, não, talvez a gente não vá conseguir transformar R$ 1.000 em R$ 1.000.000, mas você pode sair de um patamar de R$ 1.000 para R$ 10.000 até o fim do ciclo, ou de R$ 10.000 para R$ 100.000 até o fim do ciclo. Então, a gente pode e tem um potencial muito grande de mudar de patamar de vida. Então, não perca essa chance, tá? Que o mercado está dando para a gente de entrar numa nova zona de expansão monetária, onde a gente ganha muito dinheiro exposto em criptomoedas, principalmente nas criptomoedas mais corretas, tá? E seguir um plano é muito importante. O que que eu venho fazendo? Eu venho ajudando milhares de pessoas, eu tenho 10.000 alunos que são membros do canal, que todos os meses estão junto comigo, que fazem reuniões semanais, né? E a gente tem um plano desde junho deste ano, a gente tem um plano sobre o preço do Bitcoin. E eu vou dividir esse plano com vocês. Então, se você não tem um plano, neste vídeo aqui eu quero te ajudar a ter esse plano, a construir esse plano. Ou você pode, talvez, tentar seguir o meu plano e talvez tentar se dar muito bem junto comigo, tá? Então, não tenho problema nenhum em dividir o plano com vocês, porque eu quero que vocês ganhem o máximo de dinheiro possível neste ciclo de alta, tá? Do fundo do meu coração, eu quero que vocês consigam ter essa jornada de vitória, como eu já tive outras 2 vezes nesses ciclos ao longo desses 7 anos, tá? Então, olha só, este plano aqui que vocês estão vendo na tela é o plano que eu desenhei em 21 de junho de 2024. Na época, o mercado do Bitcoin estava em 63.900, ou seja, um valor muito semelhante ao que estamos agora. Mas vejam que eu projetei no gráfico, porque o gráfico é interessante porque a gente consegue ver a volatilidade ao longo do tempo, e eu tinha projetado que o Bitcoin poderia cair até 42 mil. Mas quando ele chegou em 48 mil dólares, eu já estabeleci que poderia ser um fundo potencial. E eu basicamente fiz o que ao longo desses meses? Em julho, agosto e setembro. Eu comprei cada queda do mercado. Então, compare o desenho que eu fiz com o preço com o que está acontecendo com o mercado. Simplesmente, se a gente comparar o meu plano com o preço do Bitcoin, a gente vai ver, por exemplo, que eu acertei o movimento de queda durante o plano, só que ele não foi tão fundo como eu poderia acreditar que ele poderia chegar. Então, eu estabeleci alguns fundos naquela época. Eu estabeleci que o fundo de 48 dólares, certo? Que é o topo do ciclo anterior, da alta do ano passado, né? Aquele topo de fim de ano, ele foi revisitado recentemente em agosto, dando a maior oportunidade das nossas vidas. Sendo que eu comentei por 3 meses consecutivos e eu falei de 3 vezes em grande oportunidade, ou seja, de comprar o fundo. E isso aqui é um fundo triplo. Um fundo triplo é um esgotamento da pressão de venda do ativo. Então, todos os vendedores estão sendo eliminados aos poucos do mercado e a força compradora está voltando a ter demanda. Tem mais gente querendo comprar do que gente querendo vender. Então, baseado no meu plano, vamos atualizar agora aquele meu plano. Atualizando o meu plano, perceba como o fundo mais alto do que o fundo anterior, ele aconteceu antes, né? Um pouco antes, né? Eu tinha estabelecido que o preço poderia chegar até aqui. Poxa, não veio até aqui. Não tem problema. Ele recuou um pouco antes, por quê? Porque a força compradora está muito forte. Então o mercado acha que Bitcoin a 48 mil dólares é como se valesse zero. E não tem mais vendedores além dos 48 mil dólares. Ninguém vai vender Bitcoin abaixo de 48 mil dólares. Então a sustentação desse preço faz com que, no nosso plano aqui, que a gente vai atualizar ele agora, então, no nosso plano, que eu desenhei lá, percebam que ele fez um pouco diferente, né? Ele não foi tão profundo, mas eu acertei que ia ter queda e eu aproveitei as quedas. Cada queda eu fui respeitando o meu setup, eu fui respeitando a minha ação do preço baseada na minha experiência. Agora, o quarto ciclo, né, e eu separei por ciclos, o primeiro ciclo lá
era o ciclo bull, o segundo ciclo era o ciclo volátil, o terceiro era o ciclo de queda, e agora nós vamos entrar no ciclo volátil novamente. Nós já estamos, na verdade, nesse ciclo, porque essa zona amarela, ela representa setembro e outubro, e a partir da região de novembro, eu acredito que o mercado vai ter uma forte explosão após as eleições, tá? E agora eu vou atualizar o como que eu acho que vai ser esse plano para os próximos meses, tá? Então, eu acertei que teria uma queda, não acertei exatamente o alvo da queda, eu acreditava que poderia sim cair até 42, mas ele parou em 48, tá tudo bem, não tem como, eu não tenho bola de cristal para prever exatamente onde o preço vai parar, mas sim, era um dos suportes mais importantes. Agora nós entramos na fase amarela, que é a fase lateral, novamente. Então, lembrem-se, né? A fase amarela era aqui, a fase de volume, né? De volatilidade era essa região, e a outra fase de volatilidade é esta região. E uma vez que a gente terminar essa fase de volatilidade, a gente vai entrar na zona, né? A zona verde. Então a gente passou pela zona vermelha, a gente passou por aquele período de descrença do mercado, e após o período de descrença do mercado, o que que vem? Volta a euforia. Então estamos a poucos dias, a poucas horas, talvez a poucas semanas de romper essa região de 65 mil dólares por unidade, que uma vez rompida, vai iniciar o processo de alta. Então, a gente não sabe se ele vai demorar mais alguns dias, algumas semanas e tal, mas aproveitem para comprar. Não se preocupem com o preço no curto prazo e a volatilidade no curto prazo. O que a gente precisa é estar comprado antes dele fazer o rompimento dos 65 mil dólares. Uma vez que ele romper 65 mil dólares, o meu alvo para o curto prazo é 85 mil dólares. Então, a gente pode chegar até 85 mil dólares por unidade rapidamente quando a gente rompeu os 65 mil dólares, deixando uma entrada, um gatilho de alta muito forte do mercado de cripto. A euforia começa, você começa a ver o seu dinheiro se multiplicar rapidamente. Então, esse é o ponto que a gente precisa se preocupar em entrar um pouco antes dele estourar 65 mil dólares. Isso é fundamental para a gente fazer dinheiro nesse mercado. Então, entendendo como é que está o preço hoje, né, o que que eu faria de atualização? Eu acredito que agora em outubro é bem provável que a gente até consiga entrar em uma alta, tá? Entrando agora final de setembro e entrada de outubro, a gente pode entrar em alta forte, subir ao longo de outubro e iniciar uma correção no período do início de novembro, tá? Testar resistências como suporte, manter o preço e começar um grande ciclo de alta. Então, se eu fosse atualizar o meu plano, né, o meu plano ele seria assim. Tanto é que eu vou imprimir ele também e vou acreditar e vou respeitar este plano. Por quê? Porque de setembro do ano passado até setembro deste ano, eu acertei praticamente todos os movimentos do Bitcoin. Uma margem, lógico, de erro de alvo, de topo, de fundo, que é sempre tem uma variação que é impossível prever. Mas a gente está tendo o potencial agora de entrar na fase de expansão. Então você que está vendo esse vídeo pela primeira vez, hoje, né? Já ouviu falar do mercado de criptomoedas, sempre teve medo de entrar, você faz parte da estatística de ter medo? Cara, agora é a hora de aguentar o medo e ir com medo mesmo. Agora é de pular do abismo e ir pular sem medo, tá? Por quê? Porque a gente está diante de uma das oportunidades, talvez uma das melhores oportunidades das nossas vidas de comprar Bitcoin barato e ele começar a descobrir um preço novo. E as altcoins, muitas delas conseguirem acompanhar esse movimento também. Um outro plano que pode acontecer, tá? Para quem não gosta, né, ou não está tão otimista, é sim acreditar que o mercado ainda pode voltar a lateralizar dentro desse caixote, né? Ficar um pouco lateral ainda antes da explosão. Mas percebam que provavelmente até o fim do ano, após as eleições, inevitavelmente a gente, quem comprar antes de novembro,
está comprando oportunidade de multiplicação de capital. Ponto. Essa é a gente esperou 4 anos para estar aqui novamente, nesse risco de pegar um novo movimento explosivo de alta. O mercado, quando ele começa a entrar na fase de euforia, ele entra na última grande fase, que é a fase onde mais faz milionários novos. Então, olhem esse gráfico aqui da psicologia do ciclo de mercado. O mercado, psicologia coletiva, ela sempre respeita essa onda. Nós temos uma fase de raiva, fase de depressão, depois descrença. A fase de descrença é exatamente o que a gente viveu no mês de julho, no mês de agosto, no mês de setembro. Muita gente estava desistindo do Bitcoin e por isso que houve um esgotamento da força vendedora. E a partir de agora, a gente vai sair da fase de descrença, de disbelief, para a fase de esperança, otimismo, crença de alta e euforia. E a fase de euforia é a fase final, é a fase da irracionalidade. E a gente está bem distante dessa fase ainda. A fase da irracionalidade ela vai iniciar talvez em novembro e pode ficar por meses, a fase da euforia, entregando alta atrás de alta. Você pode ver alguns tokens saindo de 50 centavos indo para $5 rapidamente, em poucos meses. Imagina você comprar uma coisa, algum ativo que vale 5 centavos ou 50 centavos e o negócio vai a $5 cada. É mais ou menos esse tipo de racionalidade que acontece. Então, dentro do nosso plano, tá? Existem 2 planos aí que eu acredito que podem acontecer. O plano do mercado iniciar uma retomada de queda agora dentro dessa lateralidade, podendo voltar o preço a $57.000 no curto prazo e lateralizar por mais tempo até que ele consiga romper, ou agora já rompendo e podendo ter uma correção mais para a entrada de novembro, tá? E no momento que tem a correção para a entrada de novembro, nós temos aí uma última grande oportunidade de comprar barato, tá? Sempre quando o preço rompe topos anteriores, o preço tende a voltar para testar os topos anteriores. É a maior parte das vezes que acontece isso ao longo das semanas, tá? E para 2025, espero e acredito que vai ter alta e continuação de alta, continuação do aumento do apetite ao risco do mercado, certo? E eu acho que cada vez mais vai ficar difícil do Bitcoin retestar $54.000 ou abaixo. Então, no máximo, acredito que ele poderia cair a 54 ou $53.000, tá? Dificilmente ele cairia abaixo. E mesmo se ele caísse abaixo, compre. É a melhor oportunidade das nossas vidas para comprar barato antes da explosão da euforia, tá? Geralmente o mercado ele está assim, ó, beirando o início da euforia. Outra coisa que eu quero sustentar a motivação da alta é que quando nós temos retomada de alta no gráfico diário, retomada de alta no gráfico de 4 horas, como vem acontecendo, nós estamos tendo topos e fundos ascendentes, ou seja, o preço claramente volatiliza, mas ele está volatilizando para cima. Nós temos oportunidades de comprar barato e tentar pescar uma alta ao longo do tempo. No início agora, é mais provável que o mercado, por exemplo, nos próximos dias, ele tenha um recuo pequeno, porque ele está subindo com lateralidade, ou seja, ele vai recuar com pouca força e com pouco volume, e também vai subir com pouca força e pouco volume. Por quê? Porque o mercado está eliminando todos os vendedores e descrentes do mercado. Então, quem está descrente e está vendendo barato, tá, pessoal? Está vendendo barato. E quem está comprando barato. Quem está comprando barato. Coloque isso na tua cabeça, tá? Nós estamos assim, ó, é uma oportunidade que eu tenho vontade de atravessar a tela, te dar um abraço e falar, velho, para de ter medo e faz o que segue o plano, certo? Siga o plano, que vai dar bom. Siga o plano e tenha paciência, tá? Então é o seguinte, o meu plano eu dividi com vocês, eu acredito que o mercado nessa semana mesmo ele ainda vai lateralizar um pouco, pode ficar ali voltando para $57.000, de 63 para 57, aí volta de 57 para 63, fica nesse lenga-lenga, mas isso é porque é uma fase final de acumulação. Então o mercado ainda está lateral, está ainda passando por um processo de acumulação, mas ele está beijando, assim, está beirando entrar em tendência de alta. E é justamente a gente já tem que estar dentro do mercado para conseguir surfar a alta.
Quem não está dentro do mercado não vai ganhar nada, a vida não vai mudar nada, os R$ 10.000 vão continuar sendo R$ 10.000. Você não vai conseguir chegar aos R$ 100.000 usando R$ 10.000, você não vai chegar aos primeiros R$ 10.000 usando os teus primeiros R$ 1.000. Você não vai ganhar absolutamente nada porque você está fora do risco, tá? Então, lembre-se, fazer é mais importante do que dizer que vai fazer, do que esperar o momento perfeito. Feito é sempre melhor do que perfeito. Sempre tenha um plano, certo? Então, saiba o momento que você vai entrar, que é um momento agora de oportunidade, e mais para frente, se você se inscrever no canal, começar a me acompanhar de forma mais frequente, eu vou conseguir te ajudar a sair também das fases onde o risco está muito grande e você pode começar a perder dinheiro se você estiver dentro do mercado, tá? Então, terceiro ponto, e a gente entra agora na fase da mentalidade. Pessoal, não tenha pressa. Então, não realize o lucro cedo demais. Você comprou, o mercado andou de lado, você iniciou com um pequeno. Começou o mercado a desvalorizar um pouco o seu dinheiro, depois passou umas 2 semanas, o mercado começou a explodir em euforia e você está num lucro muito forte. Não realiza cedo demais. Não tenha medo da capacidade do mercado de subir. Do mesmo jeito que a gente nunca pode também subestimar a capacidade que o mercado tem de cair, porque é um mercado volátil e é justamente no risco que a gente ganha mais dinheiro, é no risco que existem as fortunas, é no risco que existem as oportunidades, tá? Isso aqui é renda volátil, não é renda fixa. Por isso que você tem que sempre colocar um capital que você esteja disposto a potencialmente perder caso o seu plano não dê certo, tá? Então é muito importante você nunca coloque mais dinheiro do que você está disposto a perder, ou se você, quando você comprar, imagina que você vai errar, né? Imagine, o mercado vai cair ao invés de subir. Quanto que eu aguento ver esse capital que eu coloquei descer sem eu fazer nada, sem eu simplesmente só seguir o plano, certo? Esse é um capital que não vai te tirar teu sono, ele não pode tirar o teu sono, tá? Mas as oportunidades vivem aqui, é na volatilidade que a gente consegue transformar R$ 1.000 em R$ 100.000 em um ano. A gente não consegue isso na renda fixa. Então, neste momento, nós estamos numa relação de assumir risco altíssima, tá? Bom, não realize cedo demais. Então, acompanha meu canal diariamente. Eu faço lives aí toda segunda, quarta-feira e sextas-feiras às 8 horas da manhã. E é muito importante que vocês sigam isso, porque muitos amigos meus deixaram muito dinheiro na mesa por terem medo de perderem altas. Então, o mercado se valorizou 100% o capital dele, ele já realizou. Pois é, 100% durante uma bull market, uma bull run, uma corrida de alta do mercado de criptomoedas, às vezes é nada. 100% às vezes é uma semana de alta, tá? Porque tem tokens que podem bater 1000% ou mais de valorização nos próximos semanas e próximos meses, e nós estamos num grande risco disso acontecer nos próximos meses. Então, se prepare mentalmente, emocionalmente para foque, setembro de 2024, eu vou entrar no mercado. Em setembro de 2025, ou agosto de 2025, ou em julho de 2025, eu vou ver quanto vai estar o preço desses ativos e vou ver o Augusto lá para ver se ele está dando uma indicação de que o mercado pode virar a qualquer momento e pode entrar numa tendência forte de baixa, tá? Para que você saia com o máximo de lucro possível, tá? E um detalhe importante, eu sou position trade, tá? Os momentos em que eu mais multipliquei meu capital foi no momento em que deu o sinal de position trade. Um position trade, ele é diferente de um day trader. Um day trader, ele investe hoje, compra agora e vende na janta. Então, compra no almoço e vende na janta. Compra e vende no mesmo dia. Esse cara nunca ganha dinheiro. Ele nunca faz dinheiro. Ele faz muito pouco dinheiro. Não vale a pena ser day trader neste momento. Neste momento, vale ser position trade, que é comprar hoje, esperar uma sequência de 3, 4, 5, 6 meses, avaliar os resultados e aí tomar uma decisão. Um position trade, ele não é um holder também, porque o holder ele compra e segura e paga para ver e assume todos os riscos de coisas que podem acontecer no futuro que ele não tem controle e que pode atrapalhar os resultados dele. Mas o position trade não. O position trade a gente entra estrategicamente em setembro de 2024, quando o mercado estava totalmente descrente com a alta do mercado, certo? Pega uma alta durante 6 meses, um ano,
e aí toma decisões baseado nisso. Se tiver muita euforia, se tiver muita gente empolgada, muita gente nova entrando, você começa a realizar. E a realização ela pode ser aos poucos, a cada 3 meses você realiza uma parcial. Então, sempre dia após dia você vai começar a acompanhar o mercado. Então, separe um horário do seu dia para acompanhar o mercado. O melhor horário que eu indico para um iniciante e para pessoas que estão no mercado, para qualquer pessoa, 9 horas da noite, 21 horas da noite de cada dia é o fechamento do gráfico diário. Esse é o melhor horário para você tomar decisões com o mercado e ver o dia a dia da movimentação, tá? Cuidado também que, quando é iniciante, você tem muito medo da volatilidade, porque você não está acostumado a ver seu capital volatilizar 5% para baixo e nem 5% para cima de um dia para o outro. E isso acontece muito no mercado de criptomoedas. Então, não superestime o curto prazo e não subestime o longo prazo. Então, position trade nada mais é quando você entra em sinais de alta semanais. Então, uma barra dessas aqui, agora, ela representa uma semana e não um dia como eu estava mostrando anteriormente. Então, entrar numa barra dessas aqui, que é uma semana, perceba que mesmo assim vai ter semanas negativas no meio do caminho. Porém, se você conseguir aguentar semanas negativas e você entrou numa semana de tendência de alta, você tem uma capacidade de multiplicar o seu capital. Então, por exemplo, quem entrou aqui nesta barra multiplicou em 3 vezes o capital em questão de 532 dias, né? Até deu menos, tá? Praticamente aí deu 60 semanas. 60 semanas multiplicou o capital em 3 vezes somente em Bitcoin. Em altcoins, teve altcoins que multiplicaram 10 vezes. E é isso que eu digo. Aqui você tem a oportunidade de transformar R$ 10.000 em R$ 100.000. Talvez R$ 100.000 em R$ 1 milhão. E mudar o teu patamar. Mudar a tua vida. E agora nós estamos no Position Trade arriscando entrar numa barra de alta forte. Então, eu uso esta linha aqui. Não se preocupe se você não entende de gráfico, tá? Eu estou aqui justamente para te ajudar nisso. Quando a gente romper essa linha superior, a gente pode entrar numa barra semelhante a esta daqui, que entrou várias semanas de alta, ou nessa barra aqui, que entrou várias semanas de alta. É justamente nestes pontos de rompimento de dessas tendências. Essa é uma tendência de 6 meses, o mercado ficou 6 meses lateral e caindo aos poucos. Agora nós vamos entrar possivelmente numa sequência de várias semanas de alta novamente, uma nova fase de expansão do preço do Bitcoin e das criptomoedas. E agora é a fase em que nós temos o maior risco de fazer dinheiro com a volatilidade, tá? Então, existiram 3 sinais nos últimos 2 anos, tá? 3 sinais que foram os momentos de comprar. Então, teve este sinal e teve este sinal. Então, este sinal aconteceu em janeiro de 2023, esse sinal em 23 de outubro de 2023 e agora potencialmente em outubro deste ano ou até mesmo novembro, tá? Vai depender se o mercado vai lateralizar ou já vai romper direto na semana que vem. Nós podemos ter agora na entrada de outubro ou novembro a entrada do position trade de alta para que ele entregue novas máximas e a gente consegue multiplicar em 2 vezes o nosso capital ou até mais. Tá? Então é muito importante você entender a fase que vocês estão vendo esse vídeo, é muito importante você entender que o risco agora, ele vale muito mais a pena do que antes, tá? Do que abril deste ano, onde o risco já era muito elevado, porque o mercado já tinha subido muito. Agora não, agora ele tem um período de 6 meses de preparação para uma próxima alta. E aí, nós temos que fazer exatamente isso. Fazer, ter um plano, não ter pressa. Então, dominar as nossas emoções, entender, cara, eu estou plantando agora para colher daqui a algumas semanas, alguns meses. E não plantar agora meio-dia para colher agora na janta, tá? Quem faz isso não ganha dinheiro, tá? Quem faz isso apenas são pessoas que vendem cursos de day trade que não têm resultado, certo? Bom, domine os sinais gráficos. Então, o indicador ele é mais importante do que o preço, tá? E quando que eu vou saber qual é o momento certo de sair? Cara, quem diz quando é o momento certo de sair não é o Augusto Bax. Quem diz a hora de sair é quando o mercado está em forte alta e ele começa a
lateralizar em topo e começa a apresentar sinais de fraqueza, ou seja, existe um esgotamento da força compradora. E esse esgotamento da força compradora é onde geralmente a gente inicia o processo de bear market, o processo de realização de lucro de quem entrou cedo. Então, por exemplo, a gente está como se estivesse numa fila para servir o buffet. Você está entrando agora como último da fila, mas se você ficar tempo suficiente, você depois vai chegar até o buffet e vai conseguir servir a tua comida, servir a tua janta e jantar outros investidores que vão entrar lá no futuro. Então, os atrasados de hoje, eles podem ser, né, geralmente são aquela galera que entrou no fim da fila, mas que depois vai chegar até o buffet, vai chegar até o pesar o prato e comer uma bela comida. Então é assim, existe um tempo, por isso que não adianta você tentar cortar a fila, você precisa respeitar a fila e entender assim, ó, cara, existe um tempo. E tem momentos em que a fila no buffet anda mais rápido. E a fila está andando mais rápido agora. Então, como o mercado está entrando numa fase de alta, se você tivesse entrado em abril deste ano, eu ia falar, velho, você vai ficar no fundo do buffet e vai ficar um bom tempo e a fila tá lenta, a fila vai demorar para andar. Mas agora não, agora a fila tá andando, tá indo rápido. Então quem tá entrando na fila vai servir o buffet mais rápido, certo? Você tá entrando numa fase muito positiva do ciclo do mercado, tá? E para dominar os sinais gráficos, tá? Eu sempre indico o meu curso, o Crypto Blinders, tem o link na descrição para quem quer aprender a analisar o mercado utilizando o gráfico do mesmo jeito que eu analiso. Se você não tem interesse em analisar gráfico, não tem interesse em aprender, não tem interesse em fazer curso, ou não pode fazer curso agora, não tem problema, é só me acompanhar aqui diariamente que eu faço esse trabalho de trazer para vocês a minha visão gráfica, tá? Só que você vai ficar sempre limitado à minha opinião, e muitas vezes é bom você olhar os meus vídeos com uma análise crítica baseada nos teus conhecimentos que você vem adquirindo ao longo do tempo, tá? Lembrando que são poucas fases em que o mercado dá essa oportunidade de fazer muito dinheiro rápido, assim, sabe? São poucos períodos em que acontece isso. E nós estamos diante dessa fase. Estamos diante dessa fase. Então, muito importante, tá? É entender que o indicador mais importante é o preço. Tudo em notícias negativas, notícias positivas, tudo isso vai se resumir na movimentação do preço no gráfico diário e no gráfico semanal. E o gráfico mais importante para fazer riqueza num position trade é o semanal. E é justamente este gráfico que em breve pode trazer indicação de compra. Então, no momento que ele romper 65 mil dólares, o preço do Bitcoin vai indicar compra semanal. Ou seja, ele vai ter a expectativa matemática de projeção futura de que as próximas semanas sejam de altas com euforia. E aí que você faz dinheiro, certo? Bom, e quais são as ferramentas, Augusto? Eu vou deixar todas as ferramentas na descrição, tá? Eu utilizo o TradeView. O TradeView é esse gráfico aqui, onde eu utilizo não só para Bitcoin, como para altcoins, por exemplo, como a Pendle, por exemplo, tá? Entre outras ferramentas aí que são fundamentais e importantes para essa tua entrada na jornada do mercado de criptomoedas. Lembrando que, se você fizer exatamente o que eu estou falando nesse vídeo, você vai mudar o patamar da tua realidade financeira ao longo dos próximos meses. Não tem como ser diferente disso, tá? Outros sites aqui, o TradingView é para ver gráfico, o DeFi Lama é para ver outras informações, como por exemplo, quais são as criptomoedas que estão entrando mais dinheiro, certo? E não se preocupe, não tem como num vídeo, né, um vídeo meu de 40 minutos eu ensinar tudo de uma vez, mas não se preocupa, só vá lá e deixa favoritado, tá? Pega o TradingView, pega o DeFi Lama, vai favoritando. Pega o CoinMarketCap e eu vou deixar também outras ferramentas extremamente úteis no link da descrição ou no primeiro comentário aqui fixado, tá? Bom, para finalizar, eu quero deixar um bônus. Então, para quem ficou até o final do vídeo, eu vou deixar um bônus importantíssimo. Baixa o aplicativo CryptoControl, tá? .pro, você também ou pode acessar a página, tá? Então você vem CryptoControl.pro, CryptoControl.pro e você vem e entra nesse site, tá? Cria o seu login, sua senha, tá? Porque ela vai ser assim, ó, indispensável para você passar de nível, independente se você já está no mercado de forma avançada, no meio do caminho ou iniciante. Na sexta-feira eu vou fazer uma aula gratuita e completa aqui no YouTube,
Então eu já vou deixar a live aberta, você já clica em receber notificação. Vai ser uma aula longa, tá? Provavelmente vai ser mais de 1 hora de aula, talvez 2 horas de aula, onde eu vou utilizar para vocês e ensinar para vocês como comprar bitcoins, como armazenar esses bitcoins, como utilizar o CryptoControl para saber a hora de comprar, a hora de vender, como o CryptoControl ele vai te ajudar a você tomar as melhores decisões possíveis para você maximizar os seus resultados. Porque com o CryptoControl eu vou conseguir, utilizando ele, eu sempre utilizo ele para identificar quais são as altcoins que estão subindo no momento, quais são as altcoins que o mercado quer fazer valorizar, quais são as altcoins que têm mais potencial de alta, que mais estão se valorizando, que mais podem fazer parte daqueles meus 20% da carteira. É justamente com o CryptoControl que eu utilizei para entrar com a estratégia de comprar determinadas altcoins e segurar elas durante esse período de alta que está por vir, tá? Também lembrando que as tendências do mercado elas demoram para inverter. Então, essa tendência que estava de baixa com lateralidade, ela começou em abril deste ano e ela está finalizando agora em final de setembro. Significa que nós ficamos 6 meses com o mercado lateral em queda. E agora nós podemos ter 1 mês de alta com lateralidade e depois iniciar 6 meses de forte alta ou mais, certo? E é justamente neste ponto que eu quero que você entre. Então, por isso que não perca a aula completa do CryptoControl que eu vou fazer na sexta-feira, onde eu também vou mostrar para vocês então como comprar suas primeiras criptos, guardar suas primeiras criptos com segurança. Então não perca a aula e também encaminhe o link da aula para as pessoas que você ama, porque elas vão mudar de patamar, mudar de vida a partir do vídeo de sexta-feira também, tá? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Espero vocês na sexta-feira. Deixem lá marcado e eu vou deixar, deixei várias aulas preparadas para apresentar para vocês na sexta-feira e vai ser uma aula completa gratuita para qualquer pessoa, tá bom? Prometo que não vai ser aquelas aulas de pitch de vendas que no final, não, tem a venda e tal. Não, vai ser voltado pro CryptoControl, vai ser voltado para a tua entrada de jornada no mercado de criptomoedas. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Deixe nos comentários dúvidas que vocês podem ter tido desse vídeo e, pessoal, por favor, façam, tá? Tomem a decisão de entrar no mercado, tome a decisão de ter um plano e seguir esse plano fielmente. Não tenham pressa de ter resultados, dominem os sinais de análise de preço ou peça ajuda para quem sabe fazer isso e pegue ferramentas, né? Vai se aprimorando e vai melhorando, tá bom? Para quem quiser aprender como analisar gráficos, eu vou deixar o link na descrição do curso Mestre Bitcoin e do Crypto Blinders, tá? Um é uma escola e o outro é uma universidade, tá? O ideal, o Crypto Blinders, ele já é mais completo, ele já tem a escola com a universidade, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço, tamo junto e até a próxima. Deixem um like no vídeo para fortalecer o canal e tamo junto. Valeu, pessoal!